E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Fala, galera! A notícia que tá bombando hoje e mexendo com o coração dos torcedores do Vasco da Gama é uma daquelas que ninguém quer ouvir, mas que parece ser a mais pura realidade dos bastidores do futebol brasileiro. De acordo com rumores fortíssimos que circularam nesta manhã, o técnico Fernando Diniz, atual comandante do Vasco, teria feito um desabafo daqueles, em tom de revolta, sobre a situação do elenco cruzmaltino. Segundo essas informações, Diniz teria afirmado que existem laranjas podres dentro do elenco vascaíno, jogadores que estariam, segundo ele, contaminando o ambiente e prejudicando a evolução do time na temporada. Essa fala, que ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube, caiu como uma bomba em São Januário e, claro, gerou um turbilhão de reações nas redes sociais e grupos de WhatsApp entre os torcedores. O termo laranja podre no futebol, vocês sabem muito? Bem, é pesado demais. É uma expressão que os técnicos geralmente evitam porque expõe diretamente a falta de comprometimento de alguns atletas e cria um clima de desconfiança no grupo. Quando esse tipo de declaração vaza, mesmo que indiretamente, a tendência é que a crise se agrave. A torcida começa a especular quem seriam esses jogadores. A imprensa passa a investigar cada detalhe do vestiário e o ambiente, que já não deve estar dos melhores, fica ainda mais tumultuado. No caso do Vasco, que atravessa uma temporada de altos e baixos, com atuações instáveis e pressão enorme por resultados, esse tipo de acusação só coloca mais lenha na fogueira e aumenta a responsabilidade de Diniz em administrar não só o time em campo, mas também os bastidores. Fernando Diniz, para quem acompanha a carreira dele, é um treinador conhecido por valorizar muito a questão do ambiente e da disciplina do grupo. Ele tem um estilo de jogo muito característico, pautado pela posse de bola, movimentação intensa e confiança total nos seus atletas. Por isso mesmo, quando ele chega ao ponto de apontar a existência de laranjas podres no elenco, é sinal de que a situação interna realmente está complicada. Não é o perfil do Diniz sair detonando o jogador publicamente ou criar crises desnecessárias, então esse rumor só reforça a gravidade da situação. Ele, que sempre tentou blindar o elenco e criar um clima positivo, aparentemente se viu forçado a admitir que há elementos dentro do grupo que não estão contribuindo da maneira que deveriam. E olha só, pessoal, o Vasco é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, com uma torcida apaixonada e uma história gigantesca, mas que vive há anos essa gangorra entre boas campanhas e momentos de crise profunda. A pressão em cima do elenco e da comissão técnica é sempre muito grande, e basta um pequeno sinal de insatisfação para que tudo desande rapidamente. Esse possível desabafo de Fernando Diniz, caso realmente tenha acontecido, pode ser interpretado como um pedido de socorro, um grito de alerta para a diretoria. Ou mexem no elenco e afastam quem não está comprometido, ou a temporada pode terminar de forma desastrosa. Não dá mais para conviver com jogadores que, nas palavras dele, estariam contaminando o ambiente. Agora, o que mais chama a atenção nessa história toda é o mistério sobre quem seriam essas laranjas podres. Claro, ninguém vai sair apontando nomes sem provas, mas a verdade é que as especulações já começaram. Torcedores e jornalistas esportivos vascaínos começaram a analisar as últimas escalações do time, as substituições feitas por Diniz, os jogadores que foram preteridos ou que aparentemente estão fora do padrão de comprometimento que ele exige. Esse tipo de situação é muito delicada, porque mexe diretamente com a moral e a imagem dos atletas. Mesmo que o técnico não cite nomes, o simples fato do termo ter sido ventilado já coloca todos sob suspeita. Além disso, galera, é importante lembrar que esse tipo de crise interna pode afetar diretamente o rendimento do Vasco dentro de campo. O time, que vinha tentando uma recuperação no Campeonato Brasileiro, pode sentir o impacto emocional e psicológico dessa tensão nos bastidores. A confiança entre jogadores, técnico e diretoria fica abalada, e isso se reflete nas 4 linhas.
Não é à toa que muitos analistas esportivos dizem que a harmonia no vestiário é tão ou até mais importante do que o talento individual de cada atleta. Quando o grupo não está fechado, não há tática que funcione ou motivação que seja suficiente para buscar grandes resultados. E se o Diniz realmente identificou essas laranjas podres, a pergunta que fica é: o que ele vai fazer agora? Vai bancar a permanência desses jogadores tentando recuperá-los psicologicamente? Ou vai pedir à diretoria que afaste imediatamente esses atletas do elenco? A gente sabe que o futebol profissional não permite muito tempo para paciência. Muitas vezes, decisões drásticas precisam ser tomadas para evitar que o problema se alastre e prejudique ainda mais a equipe. E o Vasco, com o calendário apertado e a necessidade urgente de pontuar, talvez não possa se dar ao luxo de manter jogadores que não estejam entregando tudo em campo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Outro ponto interessante, pessoal, é pensar como a diretoria do Vasco vai reagir diante desse possível desabafo do Fernando Diniz. A relação entre treinador e direção é sempre uma linha tênue, principalmente em momentos de crise. A diretoria precisa dar respaldo ao treinador, mas também precisa ter habilidade para gerenciar a situação sem expor ainda mais o clube. A forma como esse episódio será conduzido pode determinar não só o futuro imediato do Vasco na temporada, mas também o futuro de Diniz no comando do time. Afinal, ninguém quer um ambiente tóxico e insustentável dentro de São Januário. Enquanto isso, a torcida vascaína segue dividida. Parte entende e apoia a postura do Diniz, acreditando que ele está fazendo certo ao expor um problema grave que poderia minar o elenco silenciosamente. Outra parte, porém, teme que essa exposição traga ainda mais instabilidade e prejudique a imagem do clube. Muitos torcedores lembram de outras situações no passado em que declarações polêmicas de técnicos ou dirigentes acabaram criando rachaduras irreparáveis nos elencos e resultaram em campanhas decepcionantes. A esperança é que a experiência de Fernando Diniz ajude a conduzir esse momento com sabedoria e firmeza. Por fim, o que fica claro é que o Vasco está vivendo mais um daqueles episódios clássicos que mostram como o futebol vai muito além das quatro linhas. Não basta ter bons jogadores ou um treinador com boas ideias, é preciso ter um grupo unido, focado e comprometido com os objetivos do clube. As laranjas podres, se existirem mesmo, precisam ser identificadas e tratadas rapidamente para que o Vasco não corra o risco de repetir os erros do passado e comprometer uma temporada que ainda pode ser promissora. Agora é esperar os próximos capítulos dessa novela, que promete fortes emoções para todos os vascaínos. E claro, galera, fiquem ligados aqui no canal, porque qualquer atualização sobre esse caso, qualquer declaração oficial do Fernando, Diniz ou da diretoria do Vasco, a gente vai trazer para vocês em primeira mão, com aquela análise marota e bem embasada. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol. Esse caso das laranjas podres ainda vai dar muito o que falar e a gente vai acompanhar cada detalhe de perto. Valeu, tamo junto e até a próxima! Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.